Olá, estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello, de Caxias do Sul. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje, o nosso assunto do podcast é sobre o IPTU. Temos um período ainda para pagar em cota única, IPTU e a taxa de lixo aqui em Caxias do Sul, e a gente vai passar todas as informações para vocês no dia de hoje. Hoje, doutora Dani, o assunto é muito importante, a questão do IPTU, aquele imposto que a gente paga todos os anos, né? Seja pela nossa casa, pelo nosso apartamento, pelo terreno. Juntamente com isso tem a taxa de lixo e que foi reajustado aqui na cidade de Caxias do Sul, 4,6%. Quem pagou até o dia 6 de janeiro teve um desconto de 12%, quem pagar até dia 6 de fevereiro, 10%, e depois as pessoas podem parcelar em até 4 vezes, começando os pagamentos no mês de abril. Abril, maio, junho e julho, né? As pessoas podem estar parcelando. Mas teve muitas mudanças ao longo dos anos, né? Uma vez a gente vinha o carnê do IPTU em casa, hoje não vem mais, já não vinha já o ano passado. Tem um aplicativo para a gente buscar essa informação e a gente tem que clarear isso um pouco pessoal, porque as pessoas realmente não têm o conhecimento necessário muitas vezes para estar acessando via internet, acabam se dirigindo também presencialmente na prefeitura, o que também é permitido, porque é das 10 às 16 o atendimento de pessoa física na prefeitura para verificar essa situação, mas as pessoas têm muitas dúvidas e hoje vamos tratar sobre isso aqui no podcast. Então, doutora Dani, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que é o IPTU e essa taxa do lixo que a gente tem que pagar todos os anos após a gente ser dono de algum imóvel? Então, cada município tem uma forma de cobrança desse imposto que incide para quem é proprietário de imóveis aí predial ou urbanos que ficam localizados nas áreas urbanas. Aqui a gente não está falando das áreas rurais, né? E sim das áreas urbanas, então vai ter incidência desse imposto. Então, quem está pensando aí em comprar um imóvel já sabe, né? Muito provável já sabe que vai ter este imposto a pagar todos os anos. Hoje, Caxias do Sul cobra o IPTU e juntamente com a mesma guia do IPTU, a gente já tem ali o valor da taxa da coleta de lixo nessa guia. Caxias do Sul, desde o ano passado, nós temos o cenário que esses carnês, então, até 2024, eles chegavam na residência das pessoas. No ano de 2025, o município de Caxias do Sul divulgou muito na cidade essa questão de não ter mais o carnê impresso, né, enviado, né, nas residências dos proprietários, e sim passou a ser digital. Então, hoje, né, quem tem que procurar o seu carnê de IPTU para fazer o pagamento, precisa acessar o site da prefeitura ou pode acessar o aplicativo Cidadão Online ali, e ele vai ter acesso, então, ao seu carnê. Ou até mesmo ir até a prefeitura, né, doutora Dani? Isso. Porque hoje em dia não é mais, não veio a cobrança, não funciona mais dessa maneira. A pessoa que tem que verificar, ela vai ter que pagar todo ano, então ela tem, é uma preocupação dela que ela já tem que deixar nas pendências, né? Dando o exemplo, é que nem o IPVA, não vem um documento na minha casa, mas eu sei que se eu tenho um veículo, eu tenho até tal data, né, até o final de abril, para pagar esse IPVA. Não vai vir um documento, eu já sei que eu tenho essa cobrança. A mesma coisa funciona com o IPTU em Caxias do Sul. Dois dados básicos é necessário, né, doutora Daiane, para fazer essa consulta pela internet, né? Então, é o CPF ou o CNPJ, né, da pessoa que quer verificar a questão do IPTU, e a inscrição cadastral. Essa inscrição cadastral é aquela que vinha destinada ali no carnê, né? Então, ela vinha, tem um número grande e tal. Mas quem não tem consegue também acessar via um link. Isso, no site da prefeitura hoje, para quem, eu não sei qual é o número de inscrição cadastral do meu imóvel, eu não tenho um carnezinho antigo guardado, você pode acessar ali o site da prefeitura e tem um campo que você vai colocar bem certinho o seu endereço e vai vir lá, então, esse número de inscrição que é necessário para imprimir. Ou, na dúvida, também a gente não pode hesitar de ir na prefeitura e pegar a guia certa para pagar o imposto do seu imóvel. Mas em último caso, com alguma divergência de número, teria que verificar presencialmente na prefeitura.
Doutora Daiane, como é calculado o IPTU das pessoas, né? Porque as pessoas elas têm muitas dúvidas, né? Dizem, eu só tenho um terreno baldio, né? Não tenho nenhuma construção, tem que pagar? Sim, tem que pagar. A questão das pessoas que têm apartamentos também, né? Pessoal, às vezes, que é inquilino em algum local e tem um contrato de locação que paga o IPTU. Como que é calculado isso? Hoje a prefeitura ela faz o cálculo do IPTU com base no valor venal do imóvel. Lembrando que ele sempre vai levar em consideração as edificações que existem nesse imóvel. O ano passado, a vereadora sabe, tivemos muitas problemáticas em Caxias do Sul. Nós tivemos o Mapagel, que levantou muitas áreas que não estavam averbadas na prefeitura, literalmente aquele puxadinho que a gente faz em casa e a gente não regulariza. E o que aconteceu? Passou o aéreo, Uhum. principalmente aqui na nossa localidade, Na Zona nossa Norte, região, né? aqui na nossa região, Zona Norte do bairro Fátima, e muitas construções, ampliações de residências, né? Não tinham sido feitas as devidas solicitações na prefeitura, a BIC, toda a parte de ampliação de área construída, Mas e com a isso, imagem ficou verificado que tinha, com né? a imagem, hoje a prefeitura foi lá e lançou, então automaticamente o valor do imóvel subiu e incidiu então um valor maior de IPTU. Então, sempre que a prefeitura for fazer a cobrança sobre este imposto, vai incidir sobre a edificação. Então, é interessante para quem esteja escutando, nos acompanhando, né, que se tiver uma reforma de um ano por outro, e não foi solicitado, né, à prefeitura essa regularização, muito provável, se a gente tiver esse levantamento, né, das construções, vai ter um aumento significativo no próximo ano, como ocorreu aqui. E esse ano, a princípio, não deu ruído na nossa região, foi normal que nem o ano passado. Isso aí, até mesmo se tu vai fazer a regularização também na prefeitura, daí já vai ser calculado para o próximo ano aquela situação, né? Porque o teu terreno, o teu empreendimento vai valer mais, no caso, né? O seu imóvel, e automaticamente o valor do IPTU também sobe. Só. Isso, doutora Dani, tu explicou a parte, né, de como funciona, mas aquela pessoa que tem terreno baldio também tem imposto para pagar, né? Mesmo ela não tendo uma edificação. Exato, tem a incidência do imposto, né? Exceto se a gente estiver falando de alguma área que se trate de uma situação de isenção do imposto, que é o que a gente pode tratar agora, é falar um pouquinho sobre as isenções. Quem não sabe dos seus direitos pode ir buscar, porque tem um período para solicitar as isenções. Isso mesmo, até agosto, né, as pessoas podem estar encaminhando, e a gente vai falar um pouquinho disso. Eu tenho um projeto de lei também pedindo a isenção do imposto de renda para as pessoas com TEA, né, com a questão do transtorno espectro autista dentro de casa. Então ainda está na prefeitura, ainda está tramitando, e a gente tem a esperança que isso aconteça com uma certa celeridade para que as pessoas até agosto possam estar recorrendo a isso. Mas a gente tem muita isenção também em Caxias, que muitas vezes as pessoas não sabem dos seus direitos, Não né? sabem. A isenção, ela é feita do dia 1º de março até o dia 31 de agosto. Todas as isenções que forem solicitadas dentro deste período no calendário 2026 se tratam de isenções para o imposto incidente no ano de 2027. Então, não vai adiantar, né, o pessoal pegar a informação do nosso podcast, correr na prefeitura para buscar uma isenção do imposto que já está lançado no ano de 2026. Esse requerimento trata-se da isenção para o ano de 2027. Um exemplo muito claro da questão da isenção é aposentados e pensionistas, né, doutora Dani, que tem a possibilidade aí de pedir a isenção, claro, né, dentro das suas particularidades, mas muitas pessoas não sabem disso. Isso, cumulado com a idade, né, Daiane? Aposentados e pensionistas acima de 60 anos pode pedir a isenção, desde que eles tenham um único imóvel no município de Caxias do Sul e que a renda deles não ultrapasse ali 3 salários mínimos. Então, esses são os requisitos respeitados, né, que precisa cumprir esses requisitos para ter esse alcance. A isenção ela é um benefício para as pessoas com um pouco mais de vulnerabilidade. Não para quem tem 5 imóveis em Caxias do Sim. Sul, ela é buscada sempre para a população mais vulnerável, carente, queira ou não queira, a despesa do IPTU, ela é anual, todo mundo está ciente quando tem imóvel, mas ela é uma despesa extraordinária. É nesse sentido que a gente fala sobre as isenções, é trabalhar as isenções focado nas pessoas que são mais vulneráveis. Uma outra situação é a questão das doenças graves, que é nessa que a gente está tentando fazer a inclusão da questão do TEA, né? Isso aí, geralmente as pessoas que têm doenças graves, né, devidamente comprovadas, precisa apresentar um laudo, né, câncer, AIDS, pode ter a isenção. Aqui a gente tem um olhar diferente um pouco da renda, a renda da familiar pode ser até 5 salários mínimos,
Porque essa pessoa ela já tem uma despesa extraordinária, quer esse tratamento médico, né? Quer também estar vivendo nesta condição, então a lei traz esse benefício, mas tem que apresentar então a documentação médica também, juntamente com a comprovação da renda familiar. Isso, e também para a questão de paralisia, né, irreversível, mas tudo claro, declarado com a questão do laudo para cientificar aquela situação, né. Exato. Até o próprio site da prefeitura, ele já tem também a listagem dessas doenças, né? Às vezes o pessoal tá com dúvida, né? Pode nos procurar, pode nos acionar também nas nossas redes sociais, mas também pode dar uma olhadinha lá no site da prefeitura relativo ao rol de doenças que estão incluídas. A doutora Daiane que falou, né, tem a questão de quais as doenças ali, mas tem mais uma situação que foi inclusa, né, na questão das isenções do IPTU, que é a questão para quem recebe o BPC, né, aquele benefício de prestação continuada, o LOAS. Exato. Já é um benefício concedido às pessoas que têm uma extrema vulnerabilidade. Então, a gente também tem uma legislação dentro do nosso município que isenta as pessoas que comprovem o recebimento desse benefício, uma renda per capita, então, uma renda familiar, também estaria isenta a este IPTU. Muitas pessoas não sabem disso, essa legislação, ela foi, eu acredito que foi em torno de 2020, no período da pandemia, que a gente teve, né, a aprovação deste projeto na Câmara de Vereadores e acabou não tendo uma significante Visibilidade. divulgação, e a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que podem ter direito a buscar essa isenção. Então, fique atento aos seus direitos para buscar. Como também tem outro rol, né, de isenções, né, vereadora, que é a questão de quem tem área de preservação ambiental, né, no seu imóvel, na sua área urbana, a gente está falando, vai ter a isenção. Aqui a gente não está falando de APP em área rural, a gente está falando em área urbana, né? A gente também tem os novos loteamentos, que eles também têm um período de isenção. Essa isenção ela não dura, né, de uma forma vitalícia, que nem a gente está falando aqui dos benefícios de pessoas que já estão acima de 60 anos, mas para quem está em novo loteamento também tem essa isenção. E depois a gente também tem as isenções, né, de associações sem fins lucrativos. Doutora Daiane, tu já trouxe a questão do prazo, né? Então as pessoas têm que ficar ligadas. A partir do dia 1º de março, elas podem estar buscando essas isenções até 31 de agosto. Elas podem estar indo direto, se direcionando à prefeitura das 10 às 16 horas ou ligando no 3218 6000, que é o Alô Caxias, ou através do 156, para verificar tanto o rol de documentação quanto fazer os encaminhamentos. E hoje também a parte dessa parte da receita também está muito online, então as pessoas que querem que já sabem se situar no site, né, também tem o site e o portal Cidadão Online, que também tem esses encaminhamentos, a documentação e como que as pessoas fazem, né, só reforçando, então, a partir do dia 1º de março. Doutora Daiane, uma dúvida das pessoas, até algumas pessoas me cruzaram essa semana e fizeram algumas perguntas, quando a pessoa falece, né, tipo assim, muitas pessoas ficam na dúvida, tem que continuar pagando, como é que faz? Até uma pessoa disse assim, mas ele era aposentado, ele nunca tinha pedido a isenção, né? Então, como é que funciona isso juridicamente para as pessoas encaminharem na prefeitura? Primeiro, falando sobre isenção, ela nunca retroage, ela é da data do requerimento. O requerimento é feito no ano de 2026 para buscar a isenção no ano de 2027. Então, a gente não vai conseguir retroagir, né? Existe uma frase no direito que diz: o direito não socorre aos que dormem. Então, logo, se a pessoa não foi atrás do seu direito buscar a sua isenção, naquele período ela não vai ter direito à isenção, e sim ali para frente. Mas a isenção são para as pessoas vivas que preenchem esse requisito. Quando a gente está falando de um imóvel onde o proprietário faleceu, ele tem herdeiros. E os herdeiros têm o ônus e o bônus. Eles Sim. têm o imóvel para si, como propriedade, mas também têm o ônus de pagar o imposto incidente, né? Então, todos os herdeiros vão ser responsáveis, né, pela incidência desse imposto. Então, sim, a prefeitura vai continuar emitindo, lembra, porque a gente está falando de um imóvel localizado na área urbana e ele vai incidir imposto, independentemente se o proprietário está vivo ou morto, existe a incidência desse imposto. Então, sim, aí os herdeiros vão ter que se conversar, se entender para quem consegue assumir o compromisso do pagamento do IPTU, até porque o inventário ele não consegue ser concluído sem que a prefeitura emita certidão negativa de débitos em nome do proprietário. E se a gente tiver uma dívida de IPTU, essa certidão negativa ela não vai ser emitida e logo isso não vai
concluir o inventário. Doutora Daiane, falamos bastante da questão do IPTU, muitas dúvidas que as pessoas têm e muitas dúvidas surgem porque as informações não são claras, né? Ainda falta muita informação, principalmente quando a gente fala de isenção, o que pode, o que não pode, a parte do falecido, se realmente ele encaminha, se a dívida morre, se não morre. Não morre, né? A dívida não morre, mas as pessoas não têm o conhecimento sobre isso, a divulgação correta dos dados, essa multiplicação de informações para que as pessoas em casa tenham as informações, né? Até mesmo a questão do carnê, que não vai mais em casa. Teve esse ano ainda as pessoas me perguntaram: vai vir o carnê? Então, falta um pouco de divulgação a respeito disso, né? Isso é um tema que a gente vem tratando, então, em todos os nossos encontros, sobre a questão da falta de divulgação de informação. Infelizmente, hoje, esse é o ponto crítico, né, do poder público, que é divulgar os benefícios para a população. Essa questão, quando a gente fala de divulgar os direitos que a população pode buscar, mas que não detém esse conhecimento, infelizmente, hoje a população, a maioria da população não participa do processo legislativo do município. Então, fica carente dessa informação e a gente precisa melhorar os meios de comunicação para que chegue e acaba não chegando. E a gente tem muita gente que não pede a isenção do IPTU, acaba fazendo ali uma dificuldade muito grande, ou às vezes até entrando em dívida ativa por Isso. não conseguir pagar e esquece de pedir a isenção para o próximo ano porque não tem conhecimento. Hoje finalizamos então o podcast sobre a questão do IPTU. Lembrando que temos prazo, quem quiser pagar ainda com desconto até dia 6 de fevereiro recebe 10% de desconto em cota única ou pode parcelar em até 4 vezes, começando o pagamento 10 de abril, maio, junho e julho. Fique ligado, procure os seus direitos, verifique se você é aposentado ou recebe o BPC, tem um só imóvel, verifique a sua situação também para poder pedir a isenção, prazo 1º de março a 31 de agosto. A nossa intenção nos nossos podcasts, né, doutora Daiane, é trazer a informação até vocês, levar a informação para que você saiba realmente dos seus direitos e como estar buscando isso. Estamos finalizando mais um podcast Informação é Poder.